da segunda lei de Newton. Sistema de blocos já é a aplicação da segunda lei de Newton. Cálculo de peso, de certa forma, é a aplicação da segunda lei de Newton. A caixinha com a roldaninha pendurada lá para acelerar a outra, aplicação de segunda lei de Newton. E uma das clássicas aplicações de segunda lei de Newton é o estudo de elevadores. Agora cuidado, galera, não é o elevador normal, tá? Porque elevador normal não tem graça. Elevador normal, a pessoa dá friozinho na barriga na hora que vai começar e na hora que vai parar. Porque durante a viagem é uma viagem tranquila, né? Concorda comigo? Porque os elevadores que nós usamos no nosso dia a dia são elevadores que se deslocam em velocidade. E quando a velocidade é constante, a força resultante. Então, na verdade, depois que o elevador está se deslocando, se não fosse tu que selecionou se ele era para subir ou para descer, tu não consegue dizer se ele está subindo ou descendo, a não ser que tu olhe pela janelinha e veja alguma coisa passando. Que loucura, né? Isso eu não me conformei. Quando o professor me contou que se eu estiver dentro de um trem, lacrado, sem vibração, sem barulho, o trem pode estar parado, andando para a esquerda, andando para a direita, com a velocidade que ele quiser. Eu não vou conseguir saber se ele está andando ou parado. Eu fiquei chocado com isso. É, tu tá junto com ele, né? Eu quero te falar, vou falar de novo. Mas num trem, esse trem não é um trem qualquer. Ele é um trem magna fluxo. Aqui embaixo tem um ímã, ele flutua magneticamente nessa estrada perfeitamente reta. E o motor, esse motor ele não emite 1 decibel de ruído. Não tem nada de barulho. E ele é lacrado, não tem vidro para tu olhar pela janela e ver as arvorezinhas passando. Num trem como esse, a pessoa estando aqui dentro, sem um GPS para ver se ela está se deslocando e para onde, não existe experimento físico que ela faça dentro do trem que diga se o trem está andando para um lado, para o outro ou parado. Porque na natureza, repouso e MRU é a mesma coisa. Eu fiquei chocado com isso. Tu pode estar andando na velocidade, ou a velocidade da luz é muito, né? Vamos botar aqui 150 mil quilômetros por segundo andando para lá. Tu ia fazer assim no trem, ó. E tá parado esse trem. Tenho certeza que tá parado. E ele tá a 150 mil quilômetros por segundo. Tu joga uma gota de água, a gota de água cai reta e perfeita. Tu faz um pêndulo lá, o pêndulo oscila igual como se o trem estivesse parado. Quando meu professor me falou isso, eu simplesmente pensei no meu coração, babaca mentiroso. Te juro. Passei anos assim, até parece. Depois de uma década estudando física, que eu, putz, cara, ele estava certo o tempo inteiro, eu não consegui enxergar isso. Tu vê como a física é delicada, né? Como nossos olhos nos enganam. O que eu estou te dizendo, meu querido? Eu estou te dizendo que aquilo que tu sente quando tu entra num carro e saculeja para cima e para baixo não é a velocidade do carro. São acelerações. Professor, mas por que eu tenho a sensação de que quando meu pai está mais rápido com o carro, as acelerações são maiores? Porque se o carro passa mais rápido no buraco, o carro sacode com mais aceleração. Não é a velocidade. Se a estrada fosse perfeita no Brasil, se a estrada fosse perfeita, certo? Tu não ia perceber a alta velocidade do carro pelo trepidar. Tanto que quem já teve a oportunidade de andar num carro mais moderno, com um sistema de som já melhor, de fluxo do ar melhor, às vezes o pai está a 150 e não sabe. Aí tu avisa, porra, pai, está a 150. Porra, nem percebi. O cara dá uma reduzida porque os carros modernos, eles, além da vibração que vai pro passageiro motorista ser menor, os motores são mais silenciosos. Então, às vezes, o cara está rápido e não percebe. Faz todo sentido, porque tu não percebe velocidade, tu percebe? Tu percebe a aceleração. E como a gente confunde essas duas grandezas no início da nossa vida, porque a gente não tem técnica para distinguir uma da outra, aí a gente acha às vezes que a velocidade é que está dando aquela sensação, mas não é, é a aceleração. Por isso, quando tu voa de avião, 900 por hora, passa a moça com a Coca-Cola, tu enche lá o copinho nem vibra se não tiver turbulência. Tu olha pro copo, tá paradinho, cara, e tu tá 900 por hora. Certo? Então o avião é uma boa maneira de lembrar que a velocidade em que tu se encontra não importa. O que importa é a mudança. Na hora da decolagem que o bicho pega, né? É na hora da aterrissagem que tu sente a mudança de velocidade. Legal. MRU. Se for fazer curva, GCP, o cara vai colar na parede do vagão, né? Certo? É isso aí. MRU, força resultante. Primeira lei de Newton. Não é isso? Concordam comigo que a segunda lei de Newton já engloba dentro dela a primeira? Quando eu digo física, meu amor, se a aceleração é zero, a força resultante é zero.
Concordas comigo? Tu vê, agora que nós temos a segunda lei de Newton, física, meu amor, a gente já tem embutido nela a primeira. Se a gente esquecer, a gente usa a fórmula e lembra que a aceleração zero, força resultante zero. É isso aí. Mas vamos lá. Vamos brincar de elevador, e esse elevador é radical. Por que esse elevador é radical? Porque ele vai subir ou descer aceleradamente. Ou seja, ele está subindo, aumentando de velocidade, subindo, diminuindo de velocidade, descendo, aumentando de velocidade, ou descendo, diminuindo de velocidade. Porque se ele tiver em NRU, aí o peso era igual ao normal. Concorda comigo? Ou seja, esse sujeito aqui, ó, é um cara de 70 kg. Ele está numa balança. O elevador sobe com velocidade... O que é isso? É resumo de constante. Velocidade constante sobe. Quanto é que a balança vai indicar? 70, porque se eu vou fazer o diagrama de corpo livre do cara, o peso é igual ao normal. Por que o peso é igual ao normal? Só porque a resultante é zero. Peso menos normal igual a zero. Peso igual a normal. Então tu vê a balança média verdade, mesmo quando o elevador está se deslocando, desde que ele se desloca com velocidade, e se fosse para baixo? O cara nem percebe. Se não tiver a janelinha, o cara nem sabe se é para cima ou para baixo que o elevador se mexe. É impossível detectar o movimento do elevador com o teu sentimento, sem olhar algo físico ocorrendo, sem ter apertado o botão. Depois que ele deu aquela subidinha ou a primeira descidinha, tu já não consegue perceber se ele se move. Aliás, da onde o frio na barriga mesmo? Por que acontece o frio na barriga? Biologicamente falando, vocês lembram? Os órgãos, as tripas do cara se mexem lá dentro. Tem é isso, óbvio, né? Não, eu acho que as tuas tripas ficam paradas lá dentro. Nunca escutasse, nunca visse o barulho? Bom, pelo amor de Deus, tem tripas, não tem? Vocês nunca detectaram uma bolha de gás mexendo dentro de vocês? Porra! Meu Deus, o que é isso, cara? É uma bolha de gás. Ô galerinha, olha só. Quando tá paradinho no elevador, teu estômago nem sempre tá cheio, né? E quando ele tá cheio, é só a parte do fundo que fica com o líquido ou o sólido sendo digerido lá, né? Mastigadinho. Gravidade, tudo bem pra vocês? Então o estômago, ele acaba se apoiando no intestino, que tá na parte de baixo, né? No vai e vem lá, certo? Aquele famoso vai e vem. Então tá lá. Na hora que tu vai subir ou descer, já que vai ter força resultante porque tem uma aceleração naquele momento, o teu estômago e o teu intestino se mexem e quando um toca no outro de uma forma diferente, tu sente alguma coisa, opa, frio na barriga. Que tu diz isso, né? Chama isso de frio na barriga. Na verdade é o intestino encostando no estômago e vice-versa, um impressionando o outro. Então são as tripas se mexendo. E é por isso mesmo que quando o cara está sem cinto de segurança e sofre um acidente de carro, qualquer furinho mínimo que apareça no abdômen, como o intestino está solto no abdômen, ele vai vazar por aquele furinho. Por isso que não é comum o paramédico chegar lá no acidente e o cara está com o intestino no colo. Porque o intestino vazou por aquele pequeno furo que se abriu no abdômen. E não é divertido. A pessoa, né, se vê com o intestino e chega o paramédico e avisa, o intestino está aqui fora. E ela está bem, ela está viva. Foi só um furinho no abdômen. Vai esterilizar aquelas tripas, tudo jogar para de novo, costurar. E se não tiver uma infecção, tá tranquilo. Certo? Vocês não veem filme, não? Pela madrugada, quem é que já viu o Resgate do Soldado Ryan? Eu já vi. Porra, quem não viu tem que ver, tem que sentir que é guerra. Tu nunca mais vai pensar numa guerra da mesma forma que tu pensa a guerra. Depois que tu vê aquele filme. Aquele filme tem cenas de guerra absolutamente reais. Tu vai ver como é que uma pessoa morre numa guerra de verdade. O cara não fez que nem Hollywood, bomba, tira de revólver, a bala bate no cara, o cara sai voando, explode, não. O cara é metralhado, o cara cai ali mesmo, do jeito que cai, eles fizeram pesquisas. Eles fizeram pesquisas sérias sobre isso. Aliás, além do Resgate do Soldado Ryan, que tens que ver, que é um filme histórico importante, que mostra o desembarque na Normandia, o famoso dia D. Né, professor de história vai ficar muito orgulhoso que vocês vejam esse filme. Eu já te pedi para ver um outro filme, qual foi? Apolo 13. Veja esse filme, por favor, aluga hoje, vê à tarde, tu vai ficar boquiaberto, é um filmaço. O meu professor da faculdade estava perguntando para a galera, quem é que já viu Apolo 13? Dos alunos lá. Né? A maioria, claro, já viu, mas é porque era um filme um pouco mais antigo, mas eu repito, ele em alta definição, é com Tom Hanks, tu vê os dois, inclusive, né?
O Resgate do Soldado Ryan também tem Tom Hanks, não tem? Os dois são com Tom Hanks, que é um puta de um ator, e vale a pena ver esses dois filmes. Depois eu te falo outros, vamos com calma. Ô galerinha, olha só. Eu acho que o cara do... Vamos fazer esse elevador subir. Muita atenção. E eu quero fazer esse elevador subir com uma certa aceleração, para que o amigo não infarte 2 metros por segundo ao quadrado de bom tamanho. Ele vai ficar meio esquisito ali. Certo? Ele já vai ficar esquisito. Galerinha, primeira coisa. Diagrama de corpo livre no cidadão. Tem o peso e a normal. Faz uma crítica. A normal tem que ser maior, porque se ele acelera para cima, a resultante é para cima. Se essas forças fossem iguais, a resultante seria... Então tu vê, já que ele sobe, a força para cima é maior. Ela não é intuitivo. Qual é a resultante nesse cara? N menos P, tudo bem para vocês, gente? A maior menos a menor, não é assim que a gente faz a resultante? 2 forcinhas só, né? Tudo bem para vocês? Mas como é que se calcula a força resultante nesse indivíduo? É a aula de hoje, né? Segunda lei de Newton. Força resultante no indivíduo. 70? 70? 2. Então a força resultante no cara é 140. A força resultante no sujeito, ó, 140. A normal eu não sei, mas o peso eu sei. Parabéns, o peso é 700. Menos passar para cá, mais 140 mais 700 é igual a N. N igual a 840 litros. Eu pergunto a vocês, quem faz a normal nele? A superfície. Na aula de hoje nós falamos, a normal vem da superfície. Nesse caso, quem é essa superfície? É uma balança. Ele está apoiado numa balança. Olha ali, balança. E aí eu pergunto, quanto que essa balança vai indicar? Que bonito, já que peso é M vezes G, a força que simula o peso dele é 840. A gravidade, 10. A massa vai dar... Olha que interessante, cara. A balança vai ler errado, vai ler para mais. Faz sentido ela ler para mais? Claro, parado, a balança lê só o peso. Mas já que ele vai acelerar para cima, a balança vai ter que aguentar o peso mais a força para acelerá-lo. Concordam comigo? Então foi isso que fez a balança dar uma leitura maior. Desculpa, querida. E se a aceleração para baixo ela vai ler menor? Vamos ver? Ah, adorei! Aceleração para baixo de 3. Começando a ficar enjoado. Tá meio triste já o cara. Aceleração para baixo de 3. Diagrama de corpo livre, qual é a diferença? O peso é maior que a normal, para ele poder acelerar para baixo, a força para baixo tem que ser maior. Como é que fica a resultante? Olha o perigo, a única mudança foi ali, cara. Ó. A única mudança. Mas quanto é a resultante no cara? 3 vezes 7? 210. Se a resultante é 210 e o peso é 700... menos passar para cá, mais passar para lá, menos normal, 490 newtons. Quanto que a balança indicaria? 49 quilogramas. Professor, então a balança já desconta a aceleração da gravidade? A balança, na verdade, ela usa a aceleração da gravidade para estimar a nossa massa. Então quer dizer que se eu levasse essa balança para outro planeta com uma gravidade diferente, daria errado? Com certeza, parabéns. Né? É até outra questão que já me veio na cabeça. Pegar uma balança na Terra e levar para a Lua e o cara se virar para a indicação da Lua e ele converter para a indicação verdadeira. Adorei, adorei. Parabéns, ó. O amigo percebeu que a balança, na verdade, ela não mede a massa do sujeito. Ela mede o peso. E ao medir o peso, desconta a gravidade, divide pela gravidade e te entrega na leitura a massa. A balança, na verdade, é um dinamômetro, é um medidor de força. E mede a força-peso para ler a massa. Olha que interessante. Na Lua, eu precisaria remodelar essa balança, já que a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né? Bem menor que a da Terra.
Então a balança da Terra vai ler totalmente errado na Lua. Mas o mais importante, a massa na Lua é a mesma. Um cara de 70 kg na Terra tem 70 kg na Lua. A dificuldade de acelerar esse sujeito é a mesma. Só que, como a massa da Lua é menor e o tamanho da Lua é menor, a gravidade, a atração gravitacional é menor. Tá? Cuidado com isso, é uma questão muito delicada de vestibular, confundir peso e massa. Massa é a mesma sempre. Peso muda, porque depende da atração gravitacional. Certo? Para não dizer que massa é a mesma sempre, lá no terceirão, quando nós estudarmos a teoria da Ré, lá, a teoria formulada pelo nosso querido Einstein, nós vamos mostrar aquela teoria, uma teoria muito bonita. E aí eu vou te mostrar que, de fato, a massa de um objeto muda, dependendo da velocidade em que ele se encontra. Olha que loucura. A massa de um objeto fica maior à medida que ele começa a ficar com a velocidade próxima da luz. Muito louco isso, mas a gente vai entender o porquê futuramente. Não tem problema nenhum, querido. Muito obrigado pelo aviso, está enquadrado. Pessoal, quando o cara subiu aceleradamente, a massa indicada pela balança deu maior. Porque além de segurar o peso, a balança tem que fazer força para o cara subir aceleradamente. Quando o cara desceu aceleradamente, a indicação da balança foi menor, porque a balança não precisa nem suportar o peso, ela só precisa suportar uma parcela do peso, e o peso é que é usado para acelerar o indivíduo. Tudo bem para vocês? Eu pergunto, tem alguma outra maneira, diferente dessas duas primeiras, de a balança errar? Se ele for de lado. De lado, será que se esse elevador se movesse de lado ia mudar alguma coisa? Na verdade, esse sujeito ia ter dificuldade para ficar em pé, né? Ele ia ter que equilibrar o corpo dele para um lado e para o outro, para poder acelerar junto com o... né? Exatamente, como está num eixo diferente, eu ainda poderia dizer que a balança vai ler acertadamente, só que seria interessante eu considerar o atrito. Porque se eu não considerar atrito, o cara não vai ficar em cima da balança. Concorda comigo? Se não tiver atrito para carregar ele junto com a balança, ele fica, a balança vai. Né? Então ficaria um pouco mais delicado, precisaria colocar um pouco mais de dados no problema. Mas eu quero dizer o seguinte, ó. E se ele descer, ele está descendo, mas a aceleração dele é para cima. Isso pode acontecer? 3, 5. Vou começar a avacalhar com o cara. 6. E aí, ó, o cara está descendo, mas o elevador começou a parar. O que vai acontecer com a balança? Vai medir para mais ou para menos? Vamos ver? Ó, vamos ver? Ele está descendo, mas a aceleração é para cima, de 6 metros por segundo ao quadrado. Como a velocidade de aceleração tem sentidos opostos, ele está parando. Concordam comigo? Vamos lá. Calcule a indicação da balança nesta situação. Prova. Ai, ai, ai. Vai. Alguém? Física, meu amor. Gosto disso. Física, meu amor. Temos alguma coisa. 70 quilos a massa. A aceleração do cara está dita no problema 6. Achei a força resultante atuando no indivíduo. E eu gostei também porque foi um pouco diferente do que eu disse. Ele não está seguindo o meu caminho, ele está usando o bom senso dele. Força resultante ele já tem, parabéns. O que estava ali desenhado há poucos segundos que não está mais? Ó, o sagrado diagrama de corpo livre. Ele é sagrado, tem que fazer. Olha ali o cara. Olha que delícia, um ponto. Tem peso e anormal. Agora é que eu quero ver se estáis entendendo. Parabéns, é isso, porque aceleração e força andam juntas. Se a aceleração resultante é para cima, a força resultante, aí a colega já corrigiu, então a normal tem que ser maior. Esse é o segredo do elevador. Tu conseguir desenhar o peso e a normal e saber quem que é maior que quem ali. E não interessa que ele está indo para baixo. Esse é o perigo, tu usar o teu coração. No nosso coração, no dia a dia, nosso cérebro acha que velocidade e força andam juntas. E não é. É aceleração e força que andam juntas. Física, meu amor. Então, por mais que ele esteja indo para baixo, já que a aceleração é para cima, a força resultante deve ser para cima, a normal é maior. Então, força resultante igual a normal menos 3.
Parabéns, garota. Assim que me enche de orgulho. Normal menos peso. 420. 420 é a força resultante. Igual a N menos N é o que a balança lê, normal. 420. 700, não é? Menos passar pra cá. 700, 420, 1120. Quanto que a balança lê? É só dividir por 10 por causa da gravidade, né? 112 quilogramas a balança vai ler. Né? O cara nessa hora, um cara de 70 quilos, ele com certeza vai estar fazendo muito mais força na perna do que o normal para poder se sustentar, né? Porque como está parando o elevador, ele, meu Deus, o que está acontecendo? Ele vai sentir fazendo mais força com as pernas mesmo. E é por isso que seria inadmissível um elevador desse na prática. Tu mata o veinho. O veinho está descendo lá, na hora que ele está chegando no fim, quebra o fêmur do veinho. Então não dá. Outra coisa, se um dia tu perceber que o elevador está caindo, a única, se for de uma grande altura, né, uma boa chance de sobrevivência é deitar no chão. Se tu tiver essa sagacidade toda, né? Porque como está caindo com aceleração, é quase, né, se não tivesse os freios do elevador tentando travar o elevador, seria como tiver em gravidade zero. Então não tem como tu te deitar. Mas se o elevador está com o freio de emergência funcionando, tu consegue pelo menos te escorar no chão, porque se tu fica em pé na queda, ao bater no chão o fêmur penetra no abdômen e mata a pessoa dessa forma. Por isso nunca ficar em pé durante uma queda. É melhor dar com as costas no chão, ficar embaçado, quebrar umas costelas, do que cair em pé, porque a morte é quase instantânea. O fêmur penetra no abdômen. Marte? Eu não tenho certeza. Eu arriscaria 4,5 metros por segundo ao quadrado. Iremos. Seria mais fácil se mover. Muito legal a colocação, professor. E Marte, com a aceleração da gravidade? Eu de cabeça não sei, eu falei, arrisquei 4,5. Eu vou perguntar pro Deus Google. Aceleração da gravidade, Marte. Olha só, cara, isso é inacreditável, não digitei, ó. Tecnologia bacana, né, cara? Aceleração da gravidade em Marte. 4 metros por segundo ao quadrado. Oh, cheguei perto, arrisquei 4,5. Ó, aqui em Marte, mais preciso, 3,72. Certo? Então eu exagerei um pouquinho abaixo de 4 na próxima. Ele pergunta, professor, vai ser mais fácil a gente se mover em Marte então? Cara, se tu vai com essa força que tu tem aqui pra Marte, quando tu vai dar um pulo, cara, tu vai te sentir o Superman. Porque tu vai dar um pulo bem mais alto, vai cair em slow motion, vai parar normal e tu ninja. O problema, sabe qual é o problema? É que pra chegar até Marte, tu vai ter que ficar numa nave. Essa nave vai estar longe da Terra, e a Terra é que te obriga a fazer musculação com as pernas todo dia. E aí, como na nave tu não vai ter essa musculação diária, teu próprio músculo cardíaco vai começar a enfraquecer, porque ele não tem que bombear o sangue com tanta força. Então tu vai chegar em Marte mais fraquinho. E aí então, exatamente, então nós temos que vencer essa adaptação. Mas olha que legal, o cara que está lá em órbita, aqui perto da Terra, orbitando a Terra, ele tem menos sensação da gravidade devido à imponderabilidade. Que bonito! E esse cara, ele tem que malhar todo dia, e não é uma malhadinha de 2, 3 horas na academia. Ele passa 6 horas do dia malhando. E malhando pesado, amarrado em esteiras com elástico, fingindo a gravidade na esteira e vai puxando peso. Certo? Peso não, porque não tem, né? É elástico amarrado na nave. Ele está toda hora com um teraband lá fazendo musculação, porque senão ele vai ter uma distrofia muscular em vez de uma hipertrofia. E aí, então, grande dificuldade dessas viagens atualmente é como manter a pessoa sadia com tão pouca gravidade. Uma das saídas, sabe qual é, amigo? Bota o cara numa máquina que fica girando em alta velocidade, certo? Aí vai simular uma aceleração para ele, né, passar algumas horas por dia naquela aceleração. Existem muitas pesquisas atuais sobre isso, como manter a vida humana fora da gravidade. Bonita a tua pergunta. Galerinha, anota a tarefa, meu Deus! 2 minutos para anotar a tarefa. Me perdoa, devia ter feito isso antes. Eu vi essa. Não, absolutamente. Certo? Ô pessoal, olha só, página 50, página 50 e página 46. 4
5, 6 e 11. 4 exercícios da 46, a 50 é toda. E a 46, 4, 5, 6 e 11. Ó, da 49, o amigo sugeriu, pode fazer também, não custa. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de todos.